Quais os cuidados que se deve ter na volta às aulas com as crianças, jovens, com os colegas e professores também? Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com a médica pediatra e reumatologista, doutora Daniela Piotto. Bom dia, bem-vinda, obrigada por nos atender. Bom dia, Adriana, tudo bem? Tudo jóia por aqui, espero que por aí também. Agora, doutora, essa expectativa para a volta presencial às aulas é grande, né? As crianças estão num mix de ansiedade bastante grande, né? Como avaliar esse desenvolvimento das crianças agora após o isolamento social, na chegada lá às aulas, tendo em vista que os professores vão se esforçar, mas também não são exatamente profissionais da psicologia, não? Com certeza, é verdade. Esse é um assunto que está bem polêmico no momento, né, o retorno escolar. Tem muitas famílias que se sentem seguras e preparadas em querer levar o filho para a escola, inclusive porque precisam também deixar os filhos para poder retornar ao trabalho, mas por outro lado a gente também tem as famílias que ainda se sentem seguras ou porque são grupo de riscos, né, eles mesmos, ou até mesmo a própria criança também é grupo de risco, então ela prefere optar por esse momento não levar. E a gente sabe que esse retorno deveria ter a oportunidade, na minha opinião, de ser híbrido, né? De ter a oportunidade das pessoas que querem ficar em casa, a oportunidade de continuar com o ensino à distância, e para aqueles que puderem retornar presencial, fazer um retorno gradual, escalonado, em que todos possam ter oportunidade de acordo com a realidade de cada família. Sim, agora de qualquer forma é certo que todos eles vão encontrar um mundo, né, uma escola muito diferente da que estavam acostumados, né? Provavelmente sim vai acontecer essa mistura de aula presencial com online ainda, mas a senhora sabe dizer pra gente qual faixa etária deve sentir um pouco mais a pressão? Parece que todas, cada uma dentro das suas características, porque, por exemplo, crianças têm, menorzinhas mesmo, têm o perigo de não conseguirem cumprir tão bem o distanciamento social. Aí tem os adolescentes que estão naquela fase toda de descobertas, ansiosos também pelo reencontro com os colegas, né, nessa fase das amizades muito fortes, e os mais velhos um pouquinho, os mais jovens, também estão muito preocupados com a aprovação do ano letivo, com as provas que vêm por aí de Enem. Qual avaliação a senhora faz? Isso, eu acho assim que o retorno, justamente, eu acho que vai ser um desafio para todas as faixas etárias, né? A gente é um país latino, a gente gosta do abraço, do acolhimento, a gente sabe que na fase infantil, do pré-escolar, as crianças compartilham muito os alimentos, compartilham os brinquedos, então acredito que é todo um desafio para todas as faixas etárias, né? O ideal, na minha concepção, é que as crianças até 2 anos, neste momento, não retornem à escola, né? A gente sabe que crianças até 2 anos não podem utilizar as máscaras, então, se possível, a família se organizar neste momento para poder ficar em casa com seu filho até 2 anos, justamente por conta da fase de exploração, as crianças colocam muito a mão na boca, e por conta de ter uma via aérea mais estreita e a questão do sufocamento, a máscara não é recomendada. Então, até os 2 anos, a gente acredita que as famílias poderiam realmente se organizar para não ter que levar para a creche, né, para o berçário. Já as crianças pré-escolares, entre os 2 até os 6 anos, elas já podem utilizar a máscara, mas a gente sabe que na prática realmente é muito difícil, né? As crianças, elas não conseguem ficar mais do que 1, 2 horas com as máscaras, né? Então é importante que a família nesse momento explique. Eu acho que a conscientização, independente da faixa etária, é super importante para você conscientizar o momento que estamos vivendo, a pandemia, que o vírus existe, que no momento não temos vacina, então quando for sair de casa, usar a máscara, brincar com a máscara também dentro de casa, com seus bonecos, seus brinquedos, a criança utilizar a máscara, ensinar como coloca, como retira, guardar num saquinho plástico, eu acho que isso é super importante. Mas em relação à faixa etária, eu acredito que essa fase pré-escolar, né, que até os 6 anos, bem difícil, porque é inerente dessa faixa etária a parte lúdica do contato, de chegar, abraçar um amiguinho, troca de brinquedos, troca de material escolar, troca a próprio lanchinho, né, na hora do lanche. Então, sim, assim, realmente a gente sabe que vai ser mais difícil manter realmente o distanciamento, né, os professores, as crianças que realmente retornarem com esta idade, né, se possível, as famílias que conseguirem também deixar em casa, ok, quem precisar do retorno escolar
pré-escolar ou se sente seguro, a escola vai ter que se organizar e se planejar com a supervisão constante dos adultos para que realmente fazer trabalhos lúdicos e trabalhos interativos mostrando que esse distanciamento social nesse momento é necessário. Então as próprias crianças, elas entendem também. Eu acho que também é importante a gente não subestimar a capacidade da criança, ela consegue entender, né? Eu tenho uma filha de 4 anos que quando eu chego em casa ela já me cumprimenta com o cotovelo ou com a perna. Então as crianças são muito inteligentes e espertas, elas realmente vão conseguir. Mas a gente sabe que realmente vai ter que ter uma supervisão importante dos adultos, dos professores e dos colaboradores de toda a escola, né? Por exemplo, uma criança nessa idade que cai, que se machuca, que precisa ir para a enfermaria, já é intuito da professora pegar no colo, acolher, abraçar, acalmar. Então, assim, realmente é muito difícil o distanciamento social na fase pré-escolar. Então, eu acredito que isso vai ter que ser trabalhado e é um constante desafio. Em relação às crianças maiores, a partir dos 7 anos e até mesmo os adolescentes, eles também têm essa característica de andar em grupo, de se abraçar, né, de compartilhar e realmente vai estar todo mundo com vontade de voltar e abraçar, né? Quem que não quer abraçar o seu amigo quando você encontra na rua? A gente está 4 meses sem esse abraço, então eu acho que realmente, como a gente está no momento de escolas online, à distância, as professoras já prepararem esses alunos para um retorno presencial e explicar, eu sei que todo mundo está com vontade de abraçar o amigo, mas de repente usar outras características, né, fazer projetos para como que seria o retorno, abraçar com um sorriso, fazer um cumprimento de perna. Então eu acho que a gente vai realmente ter que ser bem persistente, né, e inerente e paciente com as crianças nesse momento para manter um distanciamento social realmente mais seguro. Pois é, hora de usar muita criatividade também, um momento todo, um ano totalmente diferente. Eu acompanhava uma notícia que uma professora, nem me lembro em qual estado, criou um plástico, que é o plástico do abraço, para poder receber os alunos. Não sei como vai funcionar e nem estou sugerindo, mas essa questão do toque físico é realmente bastante presente, né? Até eu, mais velha, não sou adolescente, não sou jovenzinho, e também estou morrendo de saudade de dar um bom abraço forte, né, apertado em quem a gente gosta. A senhora falava agora há pouco sobre essa responsabilidade, atenção extra que os educadores vão ter que ter. Só que eles também não são exatamente psicólogos e já estão também sentindo essa pressão dessa responsabilidade em receber os alunos, em colocá-los no pé de novo do estudo para ver quem conseguiu acompanhar a aula online, quem não conseguiu, como fica daqui para frente e também a preocupação com todo esse lado psicológico. E eles, quem vai cuidar deles, quem vai orientá-los? Será que eles já estão se preparando? O que a senhora fala agora com relação ao gestor e os preparos deles, os gestores, com relação ao retorno? Isso mesmo. Eu acho que para os professores também eu acho que é super importante esse planejamento, né, ter o apoio da Secretaria da Educação, o apoio de uma rede de apoio super importante em relação a psicólogos, infectologistas, epidemiologistas, justamente porque inclusive muitos de nós, né, quem não conhece alguém que já perdeu um ente querido de repente nessa pandemia. Claro. Então eu acho que é importante realmente esse apoio psicológico, tanto para um retorno, né, as pessoas muitas ainda se sentem seguras, principalmente quem vivenciou mais de perto. Então eu acredito que tenha que ter sim já um acompanhamento psicológico até mesmo antes do retorno presencial, né? Como muitos estados já estão discutindo esse retorno, é importante o serviço educacional oferecer esse apoio de suporte psicológico, de oferecer condutas e alternativas para essas famílias e para os próprios professores e colaboradores, né? Porque a escola não são só os professores, a gente tem toda aquela rede de colaboração dos funcionários. Então, eu acho que é super importante realmente ter esse apoio psicológico, justamente, tanto pelo o momento de insegurança de um retorno neste momento, em que a gente sabe que ainda estamos subindo com o número de mortes e com o número de casos, e tanto por conta do apoio psicológico de um momento de um impacto de uma pandemia, em relação à rotina. Muitos professores e funcionários também têm filhos, então é preciso elaborar, é um assunto que envolve muitas áreas e que é preciso um planejamento e um apoio realmente necessário para aqueles que optem, né? Eu acho que tem que respeitar a opinião também e ouvir os seus funcionários, o que eles desejam e o que precisa, é super importante isso.
Com certeza. E a senhora acredita que esse tratamento todo agora na volta tem que ser também bem individualizado? A senhora comentava sobre uma criança, um estudante que possa ter perdido um ente querido. A gente não sabe como foi a quarentena, o período de isolamento de cada um, né? Se os pais passaram por demissões, por brigas dentro de casa, por problemas financeiros até com a escola. Então, como tratar também os alunos todos iguais e como será que ele vai reagir a esses problemas na sala de aula, né? Porque as pessoas reagem diferente aos problemas. Então, o diálogo vai ser bastante importante nesse momento, o diálogo, quem sabe, em particular, ter paciência e calma. Com certeza. Isso mesmo, com certeza. É importante, a gente fala que hoje a medicina, cada vez mais, ela é individualizada. Eu acredito que a medicina, a gente fala que a saúde engloba tudo, não só a saúde física, e sim a saúde mental, a saúde psicológica é super importante para a gente poder estar bem. Então, eu acho que realmente individualizar cada caso, como a gente tem a oportunidade de estar dentro, né, com o ensino à distância, dentro de cada casa, de cada família, de repente fazer agendamento já com cada família, fazer enquetes, saber como é que foi esse período de quarentena, de isolamento. Muitas crianças não conseguiram acesso à internet, né? Às vezes tem um aparelho para dividir com irmãos, às vezes não tem nenhum aparelho, né? Algum ente querido. Então eu acho que é importante realmente você individualizar, conhecer cada família e poder planejar o retorno, né, até mesmo para passar segurança. Eu acho que isso seria realmente o pulo do gato nesse momento, para a gente poder conhecer quem a gente vai estar, com quem vai estar retornando, né, e passar uma maior segurança e um planejamento até para a própria escola também, né. Certamente. E a gente falou bastante, doutora, sobre os educadores e sobre os estudantes. Agora, os familiares ou responsáveis por esses estudantes, alunos, também devem ficar de olho agora nesse retorno presencial, perguntar para o seu filho como está sendo, o que ele está sentindo, de repente ter que, afinal de contas, mudar de escola não é o fim do mundo, ou ter que procurar uma ajuda psicológica, uma terapia também, muitas vezes as pessoas têm resistência a isso, pode ser muito saudável, e também encarar esse período da pandemia, essa pressão de querer voltar logo à normalidade, como não só os lados negativos, tentar ver alguma positividade nesse período, claro que não da doença, mas da reclusão, do que foi aprendido durante esse tempo, o uso da tecnologia, de leitura de livros, de convivência em casa, algo do tipo? Perdi minha ligação com a doutora. Oi, Adriana. Desculpe, eu acho que eu tive um problema com a conexão. Teve um probleminha. Agora será que retornou? Então te faço uma última pergunta sobre os cuidados dos pais responsáveis em casa. Tá travada a ligação, não tá? Tá me ouvindo, doutora? Caiu mesmo, eu percebi. Tudo bem. Vamos ver se eu volto e consigo pelo menos agradecer o bate-papo. Já estava bem no finzinho com a pediatra, a doutora Daniela Piotto, que nos atendeu aqui bastante gentilmente.